Uma boa noite a todos. É um prazer e uma alegria estar com vocês na noite de hoje. É impressionante, em 3 dias é uma plateia considerável. Então vamos aproveitar esse momento. Para a gente fazer um pouquinho diferente, deixa eu perguntar quem é espírita, que levanta o braço, mas com 3 dias deve ser todo mundo, né? Ok. Então vocês assistem bastante palestra na internet. Vamos tentar uma abordagem, tá? É importante. Nós falamos hoje e ontem em Matão, e com isso, uma palestra que a gente normalmente faz, que a gente gostaria de ter mais tempo para desenvolver. E normalmente não, palestra 60 minutos é muito pouco, porque não é o nosso trabalho especificamente. Normalmente as pessoas nos apresentam como orador, como palestrante, e eu sempre digo que não, porque para mim o orador e o palestrante é um artista da palavra, é uma pessoa que faz uma certa obra de arte. Nós sempre nos apresentamos como professora, e o professor tem um papel um pouco diferente do palestrante. O palestrante vende uma ideia, e o professor desenvolve uma ideia. A proposta é a gente fazer isso conjuntamente, e nem sempre a gente tem essa oportunidade. E eu gostaria de compartilhar com vocês um trabalho que eu achei notável. Mas antes, é muito comum uma determinada crítica. E a gente acha muito importante as críticas, porque assim a gente desenvolve a partir da crítica, porque o inimigo ou a pessoa que não tem pejo de dizer para você, o amigo não tá bom, mesmo quando não está. Já a outra pessoa já ajuda mais, por incrível que possa parecer. Normalmente eles não dizem que o que você falou está errado, ou o que você falou não é pertinente. Normalmente a gente apresenta teses científicas. E a pessoa questiona, mas isso aí não é espiritismo. Eu sempre achei que era. E eu nunca costumo dizer como é que elas se desenvolvem. Eu normalmente não falo sobre um determinado tema específico. Quando a gente recebe material de pesquisa, e como muita gente já sabe que a gente gosta, a gente tem vários amigos que nos mandam, fora do meio acadêmico também, que as pessoas costumam mandar, olha, essa pesquisa vai te interessar, olha, esse material é interessante para você. E a gente vai coletando, e muitas vezes a gente topa com uma pesquisa que esclarece um ponto obscuro da doutrina espírita, que a gente ouviu falar, que a gente estava no nosso inconsciente, ou a gente leu na literatura espírita, e a gente acha que esta pesquisa esclarece esse ponto. E uma em particular, que a gente tomou conhecimento, esclareceu um ponto que eu ouvia meu pai conversar há muitos anos, que Chico Xavier havia comentado que existem as células da bondade, que algumas pessoas desenvolvem as células da bondade, e que isso faz com que ela tenha esse ato de bondade sem pensar sobre isso. Ela não tem que raciocinar para ser boa, não é uma coisa que você pensa, é um processo natural, e isso acontece graças às tais células da bondade. E, olha só, apesar dos erros do Chico Xavier, o que acontece é que as personalidades vão evoluindo. Mas na época que ele disse isso, muitos anos atrás, houve uma grande controvérsia. Que história é essa? Onde está no livro dos Espíritos a tal célula da bondade? Alguém leu alguma coisa sobre a célula da bondade? E não foram os espíritos que disseram. Foi Chico Xavier que havia feito este comentário. E aquilo ficou, célula da bondade. O que seria a célula da bondade? Ele disse, certas pessoas desenvolvem certas pessoas. Ele não falou os espíritos superiores. Ele não falou uma pessoa específica. Ele disse, algumas pessoas desenvolvem as células da bondade. Aí diz assim, são as pessoas... Bom, se a pessoa já é boa, essa coisa de célula fica meio redundante o negócio de célula da bondade, não é não? Então, o que seria isso? E aquilo ficou, era um comentário que eu já tinha ouvido, e eu me lembro, meu pai, várias vezes falar sobre isso, questionar alguns outros oradores, pessoas expoentes sobre tais células da bondade. E eu me lembro de perguntar ao Jorge André, e ele confirmou sim que o Chico disse isso. E ele tinha realmente ficado curioso das células da bondade. Que célula é essa? Bom, passaram-se muitos anos, e nós tomamos conhecimento de um outro material, de um livro de André Luiz. E é um livro que normalmente as pessoas pulam. A pessoa lê André Luiz, Nosso Lar, Mensageiro, Missionário, aí que chega nesse e pula e continua. É No Mundo Maior e Evolução em Dois Mundos. São dois que o povo pula. Por quê? E eu me lembro de uma vez, não, que é muito esotérico esse livro. Esotérico? É muito assim...
E o povo pula mesmo. Por quê? Porque ele fala sobre cérebro, fala sobre uns negócios assim muito diferentes. E tem, especificamente, uma descrição, o capítulo que eu acho mais extraordinário, que é o capítulo na casa mental. Na casa mental, e tem vários itens, e ele fala sobre a usina do pensamento, como o pensamento. E é uma descrição, um processo obsessivo, e que o mentor, com o André Luiz, diz que ele concentre-se para ele descrever o tal do processo obsessivo, e ele fez, e num momento ele começa a se concentrar e ver o cérebro. E o mentor começa a descrever o cérebro. Bom, isso é extraordinário. Por quê? Porque quando é que André Luiz vivenciou aquelas coisas que estão no livro? Eu sei que o livro foi publicado depois da década de 40. Porém, quando é que André Luiz vivenciou aquelas experiências? A gente vê em Nosso Lar, que o momento em que ele já está bem em Nosso Lar, começa a chegar as vítimas da guerra. Qual guerra? Segunda Guerra Mundial. Então levou um bom tempo da desencarnação de André Luiz, ele passou muitos anos no mundo espiritual, e quando ele está bem, começam a chegar as vítimas da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, década de 20, 30. Quando ele chega ao mundo espiritual, lembra? Ele morre, vai para o umbral, fica lá um tempão, é recolhido, começa como faxineiro, vai melhorando, melhorando, melhorando. Então o Nosso Lar trata da trajetória de André Luiz até o momento em que ele vai psicografar. Os outros livros acontecem durante esse processo. Então, o livro, teoricamente, se a gente fizer um cálculo por alto, foi escrito na década de 30. Década de 30. E na década de 30, o mentor descreve o cérebro humano nas seguintes palavras. André Luiz se concentra. Eu vou resumir, gente, Porque senão, mesmo tendo um pouquinho maior, não dá tempo. Eu gostaria que fossem 8 horas, aí era bom, mas... Ele diz: o nosso passado se encontra armazenado nos gânglios basais. Ele é específico. Naquela época, o que eram gânglios basais? Ninguém sabia. É um lugar no cérebro. O nosso presente se encontra no lobo frontal, mas o futuro se localiza no lobo pré-frontal. Bom, isso era um mistério, porque ninguém sabia o que era lobo pré-frontal. Você pergunta, onde fica? Ninguém sabia. O que é lobo pré-frontal? Não sei, é um lugar lá. Aí o pessoal começava a supor, o tal do chakra coronário, não sei aonde, é isso, é aquilo. Mas o fato é que ninguém sabia o que é lobo pré-frontal. Porque a gente conhecia o occipital, o frontal, o temporal, o parietal, mas cadê o pré-frontal? Que lobo é esse? Não sei se as pessoas perceberam, mas ninguém sabia que lugar exatamente era esse. Na década de 30. Em 2007, então o livro foi publicado na década de 40, foi escrito, teoricamente, entre 20 e 30, e em 2007, e tem um outro pedacinho, Quando ele descreve isso, então o passado, o presente e o futuro, ele descreve também aquele processo obsessivo, dizendo as coisas da seguinte maneira: nossas emoções são processadas. Lembra? Ele começa a falar do presente, passado e futuro. Nossas emoções são processadas. E a partir do hipotálamo, elas se derramam na corrente sanguínea, atravessam a circulação e atingem todas as células do corpo. O quê? As emoções. E aí o povo começa a descrever a coisa. Que coisa? Uma coisa que sai lá e vai derramando. Uma coisa o quê? Uma coisa espiritual, um lance aí, E aí você pode dizer a palavra que você quiser. Porque o povo descrevia de qualquer maneira. E tal. E aí você imaginava um negócio místico que derramava e ia espalhando. E aí já vinha... Aí as pessoas começaram a interpretar. Não, deve ser as energias. Não, deve ser... Não sei... E aí eu me lembro de alguém que, sabe aquelas coisas que no passado diziam, os eflúvios negativos, que se espalhavam pelo corpo. E esses eflúvios causavam muito mal, e a gente tinha que tirar os eflúvios à base do passe.
E a partir daí as pessoas tinham uns passos especiais para tirar esses eflúvios que André Luiz escreveu, que derramavam no corpo e o espalhando e empestando tudo. O negócio era esse. E eu ouvi várias palestras descrevendo essas coisas, os eflúvios negativos de André Luiz. Só que eu procurei os eflúvios negativos de André Luiz e ele não usou essa palavra, eflúvios negativos. Ele falou especificamente, as emoções se derramam. E eu perguntei para alguém, ele disse, não, mas emoção não derrama. Não, emoção, mas André Luiz derrama, mas não derrama. Na verdade, é o tal dos eflúvios negativos. E eu procuro os eflúvios, não tem eflúvio. Aliás, o que é um eflúvio? É uma coisa que sempre me incomodou. O que é um eflúvio? É uma palavra, parabéns, eflúvio. O que é um eflúvio? Né? Aí eu pergunto, alguém que sabe o que é um eflúvio? Porque eu não sei o que é um eflúvio. Sinceramente, eu não sei. Aí a pessoa falava eflúvio, mas uma onda. Mas onda não... Eflúvio. Essa palavra até... Procura um dicionário, um eflúvio. O povo tem aí celular, né? Vê se tem um eflúvio no dicionário. Né? Eu procurei um eflúvio no dicionário. Né? E não achei. Não, pelo menos no meu dicionário não achei. Aí me disseram que no dicionário mais antigo tem. Tem que ser antigo de quando? Não, bem antigo, porque eflúvio é um negócio antigo, século XVIII. Então eu tinha que procurar um dicionário do século XVIII, não tem nos dicionários novos? Não, ninguém usa mais eflúvio nessa terra. Mas André Luiz era velho, então deve ser um negócio desse. Então, a pessoa que me disse, olha, eflúvio é uma emanação. Emanação, troço que emana. Então, um troço que emana de onde? Do cérebro. Aí eu vou, André Luiz, ele não fala de emanação, ele não fala de eflúvio, ele fala que as emoções se derramam. E toda vez que eu comentava isso, mas emoção não derrama. Tá bom, então não derrama. E aí, André Luiz escreveu que derramava, o povo espírita chegou à conclusão que não derrama, e fica por isso mesmo. Aí o que o povo faz? Pula esse livro, que é muito complicado. Vamos pular. Vamos para outro. Tem livros melhores de André Luiz, esse aí é muito controverso, a gente pula esse. Tá? E pulavam. Aí, em 2007, é publicada uma pesquisa. Uma pesquisa sobre um homem falando sobre neurotransmissores. Deixa eu dar um pause. O que é neurotransmissor? Tá? Durante muito tempo, a gente acreditava que a linguagem do cérebro era elétrica, eram os tais dos pulsos elétricos. Então, seus pensamentos, tudo que você fazia, eram os tais dos pulsos elétricos. E aí a gente estudava o neurônio é como um fio, aí tem aquela capa, igualzinho um fio, e o negócio da eletricidade anda lá. E aí, quando você ia fazer o eletrocefalograma, aquilo tudo ali, aquilo ali eram os pensamentos andando, aqueles negocinhos. E durante muito tempo a gente acreditava que era tal, era tudo assim, daquele jeito. E não tão distante assim, na década de 90, o pessoal fez uma descoberta muito interessante, que a linguagem do cérebro não é só elétrica. Na verdade, a linguagem do cérebro é dupla. E eles dividiram especificamente qual parte do cérebro fala o quê. Então, por exemplo, eles descobriram que quando você vê, quando você ouve, quando você tem uma sensação táctil, tá? Todas as coisas concretas que você faz, é tudo elétrico, como a gente já sabia. Tá? Então, se eu botar uma fotografia para você de um carro vermelho, você pode, no exame, acompanhar o momento exato em que o seu olho foca, em que você capta a imagem, vai pelo nervo óptico, chega no lobo occipital, você reconhece forma, cor, tamanho, tudo. Ao momento em que você reconhece que aquilo é um carro, tudo dá para ver. Elétrico, bonitinho. Como a gente sempre imaginou. E aí, de repente, eu pergunto para você, e aí, gostou do carro? Gostei, mas prefiro azul. Nesse momento, não tem nada no cérebro. Como assim não tem nada no cérebro? Você acabou de fazer um negócio, você disse se gostou ou não gostou, e escolheu outra cor. Ou seja, você fez algo objetivamente? Sim, eu fiz algo objetivamente, você realizou um trabalho, e toda vez que o corpo faz um trabalho, você está queimando energia. Tem que ter alguma coisa acontecendo, mas não tinha. A eletricidade toda aconteceu naquele momento, mas na hora que eu pergunto, gostou? Gostei, mas prefiro azul. Não tem eletricidade nenhuma. Mas você fez algo.
Fez, mas cadê? Onde fica isso? Aí alguns espíritos pensaram, é a alma. Nessa hora, quem é a alma? Saiu do corpo, já era alma. Mas aí outras pessoas que não acreditavam em alma foram pesquisar mais e descobriram que acontecia alguma coisa. Mas não era uma coisa elétrica, era uma coisa química. E essa coisa química acontecia fora do neurônio. Por que você está chamando de coisa química? Porque o povo não sabia o que era, não é coisa. Quando você não sabe o que é, você chama de coisa. Troço é meio feio. Ou então, os mais antigos diziam fluido. Você não sabe o que é um fluido, né? Uma coisa. Então, uma coisa acontecia ali, fora do neurônio, especificamente na sinapse. Que coisa era essa? Alterações químicas. Substâncias químicas eram derramadas na sinapse. E dependendo da proporção dessas substâncias químicas, você gostava ou não gostava do carro. Você preferia azul, você ficava alegre ou não. Aparentemente, todas as coisas objetivas são elétricas, mas as coisas emocionais, emoções, sentimentos, escolhas, são processos químicos e acontecem na sinapse. E aí eles foram na sinapse, descobriram o que é que tem lá na sinapse e descobriram até o presente momento, não parentes, veio já algumas pessoas disserem, não são 72, são... Sim, mas até agora eu não vi nenhuma publicação oficial dizendo que isso é uma notícia, mas eu não vi a pesquisa ainda. Então, enquanto eu não vi a pesquisa, são 72, tá bom? Então, 70... Porque, olha só, nessas palestras, apesar de a gente fazer com esse conteúdo assim, parece que é uma história, não é. Eu não expresso a minha opinião. Eu estou apresentando para vocês dados, normalmente dados estatísticos, dados laboratoriais, só que em vez de eu dizer... tantos por... Não, e a gente fala uma linguagem mais corriqueira para que todo mundo acompanhe. Eu não uso nunca a linguagem de universidade. Tudo é de nível de 2º grau. Então, apesar de a gente ler as pesquisas originais, a gente procura, super interessante, revistas populares, numa linguagem acessível a todos, tá bom? Então, até o presente momento, foram encontradas 72 substâncias na sinapse cerebral. Eles sabem mais ou menos para que servem 11, têm certeza de 7, mas só tem tratamento para 3. E elas, aparentemente, são responsáveis pelo nosso humor, pelas nossas escolhas, sobre como nós nos sentimos, nossas emoções, etc. Então, hoje, reconhece que a linguagem cerebral é neuroquímica. O que é isso? Neuro, das sinapses, dos impulsos nervosos, e química, da sinapse, neuroquímica. E o nome dado a essas substâncias foi neurotransmissores. Porque a eletricidade vem, chega ali, passa pelos transmissores e muda. Então, você viu o carro, é na hora que passa na sinapse, você escolhe, gostei, prefiro azul. Então, essas alterações do sinal acontecem na sinapse. E é uma natureza química. Então, neurotransmissores. Então, por exemplo, quando você se sente muito mal. Por exemplo, você se sente injustiçada. Tá? Por que injustiçado? Pode ser injustiçado, mas como eu sou mulher, se eu falar injustiçado, fica esquisito. Tá? Você se sente injustiçada. E essa sensação de injustiça que você tem é um processo emocional, não é um processo obsessivo. Logo, ela é mediada por neurotransmissores. Como é o negócio? Ninguém sabe. Lembra que o seu hospital tem tratamento para 3? Eles sabem mais ou menos 11, são 72. Então, como é que a gente sente? Não sabem. Então, não posso dizer para vocês como as pessoas sentem. Eles não sabem. Supõe-se que esses 72 tem uma mistura aí qualquer e cada misturinha significa alguma coisa. Mas, por enquanto, eles não têm certeza. É uma suposição. Então, você se sente injustiçada e tem um neurotransmissor específico. Porém, um pesquisador descobriu que esta química cerebral não está restrita aos neurônios. Ele descobriu que existem pequenas cadeias de aminoácidos, tá? É um pedacinho de uma proteína bem pequena, que está presente na corrente sanguínea, associada a esses neurotransmissores. Eles acharam esses neurotransmissores fora do cérebro. Onde? Na corrente sanguínea. E aonde? Na membrana celular. E ele foi atrás de encontrar de onde estava vindo aquelas substâncias. E ele descobriu que quando você tem uma emoção qualquer, luxúria, raiva, ódio, medo, orgulho, ciúme, vai dar, não interessa o que você estiver sentindo, você tem uma química apropriada. E essa química vaza do cérebro.
vaza como? No hipotálamo. Essas pequenas cadeias de aminoácidos se ligam a essa química cerebral e se derramam na corrente sanguínea, atingindo todas as células do corpo. Como é? Eles descobriram que todas as células do corpo têm pequenos receptores para esses neuropeptídeos, foi o nome que ele deu. Ou peptídeos neurais, essas cadeinhas de aminoácido e a química que está no cérebro. Derrama na corrente sanguínea. E todas as células, como assim todas? Músculo, osso, pele, sangue, fígado, baço, rim, intestino, timo. Todas as células têm receptores para essa química cerebral. E ela se derrama a partir do hipotálamo, atinge todas as pernas. As células que têm maior número de receptores para essa química são as células imunológicas. Vamos traduzir. Nossas células pensam junto com o cérebro. Então, quando você se sente uma vítima ou injustiçada, seu rim se sente uma vítima, seu baço se sente uma vítima, seu estômago se sente uma vítima, seu intestino também, suas células ósseas, seu sangue, mas principalmente as células imunológicas. E quando as células imunológicas ficam chateadas, elas entram em greve. E não trabalham. E quando elas não trabalham, as células imunológicas, quando não trabalham, você fica suscetível a doenças. Espera aí, saiu? É. E aí eu vou descrever como é que ele descreve esse processo. Ele diz: nossas emoções produzem peptídeos neurais que se acumulam no hipotálamo e se derramam pelo corpo através da corrente sanguínea e atingem todas as células corporais, de maneira que nossas emoções se derramam. Nossas o quê? Nossas emoções se derramam a partir do cérebro na corrente sanguínea e atingem suas células. Esse cara copiou o André Luiz, não foi? E o pior, disse que derramava. Aparentemente, não é espiritual. Aliás, não é espiritual. Não é espiritual, não é místico, não é gosma, não é emanação, nem eflúvio, não é coisa nenhuma. É emoção mesmo, que derrama. A emoção derrama a partir do cérebro e chega em todo o corpo. Quais emoções? Todas. Raiva, medo, ódio, angústia, vitimização, luxúria, escolhe qualquer uma, ela se derrama a partir do cérebro, na corrente sanguínea e atinge todas as células. Ou seja, lembra aquele negócio que eles falam, o câncer é pela causa. Mas é espiritual. Não é espiritual, não, é físico. Você pode ser ateu que continua derramando. Você pode ser profundamente materialista, que suas emoções se derramam e causam câncer. E causa lúpus, e causa artrite, e causa artrose, e causa pedra no rim. E você pode ser um profundo ateu que vai derramar do mesmo jeito. Não tem nada a ver com espírito. Não tem nada a ver com espiritual. Não tem nada a ver com eflúvio, nem emanação, nem coisa que valha. É a sua emoção mesmo derramando. E quando ela derrama, é claro, tem consequências. A gente achava que a raiva ficava só... Não, a raiva vai para toda parte. Entendeu? E uma das principais consequências dessas emoções derramando é que, dependendo de qual emoção derrama, a célula se comporta de uma determinada maneira. Como assim a célula se comporta? Porque não sei se vocês sabem, a gente acreditava até um tempo atrás que quem mandava na célula era o DNA. Né? Que é o DNA que decide as suas proteínas, que decide o que você vai fazer. E a gente aprendeu isso na escola. Eu, quando saí da escola, era isso, era o DNA que mandava, né? Bom, recentemente, pesquisas mais atualizadas, estudando a célula. Qual célula? A célula simples da pele, qualquer célula. Ela tem uma membrana, é a membrana celular. A gente já conhece a membrana celular, né? Só que eles agora têm equipamento mais potente. E o negócio é que o nome continua mesmo, glicoproteína. Só que eles descobriram que ela se distribui de tal maneira
que elas criam campos eletromagnéticos. Então, a tradução moderna de membrana celular é: a membrana celular é um cristal líquido que contém canais e portas. Mas já ouvi isso antes. Quando você compra um computador da Apple e tem um manualzinho, eles dizem que o núcleo do computador é um cristal líquido que tem canais e portas. E as informações chegam ao núcleo do processador através desses canais e portas. Que é exatamente como funciona a membrana celular. E que informação? Aí, sabe o que eles fizeram? Pegaram a membrana celular, botaram embaixo, uma placa de ouro, e em cima, e começaram a programar. E descobriu que a informação de um computador atravessa a membrana e vai direitinho para outro lugar e dá direitinho, como se estivesse usando um processador. Nossa membrana celular é um processador. De quê? De computador. Que pega informações. De quem? Suas. Como assim suas? Do que você sente, do que você pensa, do que você faz, das suas escolhas, suas emoções, do que você gosta, deixa de gostar. E ela capta a informação e muda a programação. Do quê? Do DNA. Então não é o DNA que manda? Não, quem manda é você. Então, por exemplo, o seu DNA veio meio ruim. Você deu azar na tal de loteria que eles falam, e seu DNA veio com 99,9% de chance de ter câncer. E já a sua coleguinha veio com um DNA mais legal e ele só tem 6% de chance de ter câncer. E aí você fica muito tristinha porque a probabilidade de você ter câncer é muito grande. E a da sua amiguinha, não. E ela tem câncer e você não. Por quê? Porque ela quis. E o DNA? Não tem nada a ver com isso. Como assim o DNA não tem nada a ver com isso? Não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque a célula segue a programação. E quem faz a programação? Você. Um troço espiritual. Não, tem nada a ver espiritual. Isso serve para qualquer ateu. É uma programação física. E quem programa? Suas emoções. Os tais neuropeptídeos. Eles se derramam e mudam a programação. Então, por exemplo, se você se acha miserável demais, culpado demais, você merece sofrer, o câncer vem e faz você sofrer, porque era o que você queria. E as emanações e os eflúvios negativos? Não sei. Mas, por enquanto, a gente descobriu que as emoções mesmo que fazem o negócio. Não precisa acreditar em eflúvio negativo para a coisa funcionar exatamente como o André Luiz falou. Literalmente como o André Luiz falou. Aliás, a publicação da pesquisa foi exatamente com as mesmas palavras de André Luiz. As emoções se derramam através do hipotálamo e atingem todas as células, provocando uma série de alterações. Então, não é o seu cérebro que se emociona, seu corpo inteirinho se emociona. Todas as suas células se emocionam. Então, quando você tem raiva, e a tal desarmonia não é espiritual, é física. E o troço da emanação é física. Tem emanação não, é física mesmo. E a emanação tal, não está emanando nada, está no sangue. E as células estão fazendo o que você está dizendo para fazer. Curioso. Muito curioso. Essa é uma colocação de André Luiz. A outra colocação de André Luiz é com relação, lembra dos gânglios basais? Então, essa pesquisa das emanações, não tem emanação, da emoção derramando, derrama mesmo, foi publicada em 2007. Mas em 2009, apareceu um material muito interessante sobre os tais gânglios basais. Lembra que André falou do gânglio basal? A gente sabia até o tal lugar, ficava no tronco cerebral. Mas o que diabo é um gânglio basal? Pois é, em 2009, as pessoas publicaram dizendo que o que são os gânglios basais? É o lugar onde você armazena seus hábitos. Por exemplo, toda vez que você repete uma atitude muitas vezes, você passa a fazer sem pensar. Por quê? Porque quem passa a fazer é o gânglio basal. Então, tudo o que você é e construiu, está onde? No gânglio basal. Você não precisa pensar para ser você, certo? Você é você que pensa, não é você que pensa? Mas antes de você ser você, você era o quê? Um programa. E onde é que está todo esse passado que você viveu armazenado? Nos gânglios basais. Todas as suas funções automáticas, todos os seus processos estão lá. Então, aquela parte de você não precisa pensar nada para ser,
Está onde? Nos gânglios basais. Mas o André Luiz não tinha dito um negócio desse? Onde é que está o passado? Nos gânglios basais. Onde está escrito isso? No mundo maior. Ah, mas quando foi isso mesmo? Década de 30. Quando é que saiu o negócio? 2009. Gente, não é que André Luiz era espírito mesmo? E talvez Chico Xavier fosse médium mesmo? Talvez realmente o negócio seja... Se você tinha dúvidas, é para deixar de ter. Porque não tem como, filha. Ele foi muito, muito, muito específico. Então, em 1930, André Luiz falou de pesquisa e só saíram no século 21. Muita diferença. E essas pesquisas não param por aí. Os gânglios basais foram descobertos, é onde estão os hábitos, as pesquisadoras como se formam, e o André Luiz foi dizendo, você armazena nos gânglios basais todas as suas condições do passado, os maus hábitos. Aí a gente já vai que era um troço perispiritual. Não, não é perispiritual, é físico. É gânglio basal físico. Então, você pode falar com um ateu, esquece esse negócio de... mas é o gânglio basal. Isso, é isso mesmo. Pode falar com isenção, que é exatamente assim que a coisa funciona. Então, está lá nos gânglios basais o seu passado. E como é que as coisas entram no gânglio basal? Porque você sabe que o passado vem de onde? Quando você decide alguma coisa e faz, vira o quê? Passado. Mas quando é que você decide? No presente. E eles descobriram onde é que a gente toma decisões? Exatamente onde André Luiz disse que tomava. No lobo frontal. Então, nossas decisões, nossas escolhas, as coisas que a gente faz agora, estão no lobo frontal. Tudo maravilha. Igualzinho André Luiz escreveu. E eles falam exatamente como está escrito no livro. Bom, falta uma coisa. Era o tal do pré-frontal. André Luiz diz que o nosso futuro está no pré-frontal, não é? Ele fala mais uma coisinha que eu não contei, até para dar surpresa, senão eu já falo tudo antes de terminar a palestra. Então, no pré-frontal, André Luiz fala mais um negócio. Tá? E lá está o nosso futuro, a nossa ligação com a divindade. Deve ser o tal chakra coronário. Aí o povo começa, sai um troço que é um fio que rebenta e vai para não sei aonde. E aí começa, aí tem mais emanação de lá também. Emana um monte de coisa, tem vários eflúvios, mas aí não são ruins, eflúvio bom. Porque quando você pensa em emanação, vou ser sincero, quando eu falo emanação, eu penso em pus. Né? Mas tem coisa boa que emana também. Aí, o que pode emanar de bom? Né? Toda emanação, você pensa, fluidos, emanações. Quando a gente fala assim, emanações do tal, é urina, fezes, suor e vômito. Agora, o que é o eflúvio bom? Perfume. Mas não vi ninguém suar perfume até agora. Bom, então, segundo alguns, o tal do pré-frontal fica no chakra coronário e faz alguma coisa, é o tal que você reza e tal. Mas, no fundo, ninguém sabia, até porque, até o presente, há um tempo atrás, isso até 4 anos atrás, ninguém sabia para que servia o pré-frontal. Não serve para nada porque ninguém usa. A gente está escaneando o cérebro de todo mundo, escaneando em várias circunstâncias, descobrimos gânglio basal, pré-frontal, tudo. Se tem uma região que não serve para nada, é o tal lobo pré-frontal. Fica uma região, é pré-frontal mesmo, no frontal aqui bem na frente. E não funciona. Não acontece nada lá. Se a gente escanear aqui, ninguém usa. Deve ser o apêndice cerebral. Está lá, mas não serve para nada. Se cortar, não vai fazer diferença, ninguém usa mesmo. Não encontrar nenhuma atividade ali. Só que é uma área, gente, muito séria. São os neurônios que mais gastam, são os mais elaborados, são os mais complexos. Então, são aqueles que têm maior número de ramificações. Aparentemente, eles influenciam todo o cérebro. Mas como não fazem nada, não influenciam coisa nenhuma. Eles só estão lá, à toa. Mas pense bem, em termos biológicos, você investe uma quantidade de tecnologia enorme num troço que não serve para nada? É onde você gastou mais. Né? Em primeiro, estão na localização, assim, muito... Então, as coisas se derramam por cérebro. E para que serve? Nada. Não serve para nada. Sabia que existia... Depois eu falo, o pré-frontal existe. E para que serve? Nada.
E aí fica um vácuo. André Luiz disse que era o futuro, que era a ligação com a divindade, Deus estava lá. Então, aparentemente, nós somos do diabo mesmo. Porque Deus não está presente. Se é a nossa ligação com Deus, não estamos ligados, porque não acontece nada ali. Até que um pesquisador, que estava estudando freiras carmelitas e monges tibetanos, e pessoas dedicadas totalmente à meditação, ou à oração. E eles descobriram que não eram todos não, hein? Alguns, 10% dessas pessoas que dedicavam a sua vida inteira à oração, tinham atividade no pré-frontal. E descobriu a atividade. E o que essas pessoas estavam fazendo na hora que tinha atividade? Estavam em êxtase místico. Quando eles entravam em êxtase místico, o negócio fazia alguma coisa. Mas, suavemente. Então, a pessoa chegou, então é aí que acontece o tal êxtase e tal, algumas alucinações visuais, um negócio assim. Mas não ficou comprovado. Ele chamou aquilo ali de ponto Deus, é quando você fazia uma ligação. Mas não foi o que... André disse que era o lugar da divindade lá, né? Você sabe como o pesquisador que descobriu a atividade na área disse? Ponto Deus. Detalhe, o cara era ateu. Isso fica mais interessante, porque ele não acreditava em Deus. Mas ele disse assim, eu particularmente não acredito em Deus, mas para quem acredita é um negócio muito bom, porque quando essa área entra em atividade, acontecem algumas alterações químicas. Bacana. Isso foi só isso, ninguém mais viu nada sobre isso. Nada. E essa introdução toda, se foi introdução, achei que era palestra. Não, essa foi só a introdução, para vocês entenderem por que eu me interessei por um trabalho específico de um pesquisador chamado Richard Davidson. Richard Davidson é considerado hoje uma das 100 pessoas mais influentes da comunidade científica. Na verdade, ele é pai de uma tendência, que é a nova era, né? Não é nova era da nova era, não, aquela de cantar a Enya, não. A nova era de comportamento, chamada Mindfulness. Cultura da Mindfulness. O que é isso? Tem a ver com meditação. Não, tem religião. Mindfulness é uma cultura em que você trabalha ou aprende a disciplinar a mente para obter bons resultados bioquímicos. Como é que é? Melhorar seu desempenho atlético, melhorar sua concentração, melhorar sua inteligência, melhorar sua capacidade, melhorar tudo. Porque eles descobriram que a meditação faz isso. Que chique. Ele descobriu, como que ele descobriu isso? E por que o povo acredita agora? Porque meditação a gente ouve há um tempão, né? Chineses, egípcios, o povo fala de meditação há trocentos anos. E só agora o pessoal descobriu que funciona? Só agora descobriu que funciona. Por quê? Porque emanação, eles não conseguem ver nenhuma emanação, nem eflúvio. Então, quando você fala que na meditação tem uma emanação, um eflúvio, o povo não sabe o que é emanação nem eflúvio. Então, deixa para lá. Só que o Dr. Davidson descobriu que a meditação não traz emanação nem eflúvio, traz uma coisa objetiva. Que coisa objetiva? O Dr. Richard Davidson, ele é um neurocientista, ou seja, estuda o cérebro, comportamento do cérebro, mas também é um geneticista. O que é um geneticista? O que geneticista faz? Estuda o DNA. Especificamente, vocês sabem que o genoma foi traduzido, lembram? O projeto Genoma acabou, aí você mapeou o genoma. Então, hoje a gente sabe exatamente onde no DNA fica a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, e, o que interessa, determinadas proteínas. Por exemplo, proteínas regeneradoras, atividades celulares, e eles querem mapear tudo, principalmente a causa do câncer, para ver se conserta. Mapearam tudo isso. E agora você pode estudar como o DNA se comporta em determinadas circunstâncias. Por exemplo, você coloca a pessoa sob estresse e vê como o DNA se comporta. Como é o nome disso? Expressividade genética. Então, você estuda o DNA se expressando, ou seja, construindo uma proteína, fazendo qualquer coisa, tá? E você estuda isso. O Dr. Davidson fazia esse trabalho e ele estava para fazer o seu pós-doutorado quando ele teve um problema pessoal e entrou num grave processo depressivo. Teve uma depressão intensa. E essa depressão intensa o incapacitou para a atividade. Ele começou a se tratar com medicação e não estava obtendo resultados. Ele estava muito mal. Quando alguém sugeriu que ele fizesse meditação, que meditação ajudava. Naquela hora ele estava apelando para qualquer coisa.
Se mandasse acender uma vela, ele acendia, ele mesmo reconhece. E ele foi fazer meditação. Mas não é que melhorou mesmo? Ele teve uma expressiva melhora com a prática da meditação. Mas, lembre-se, essas pessoas normalmente não têm essa religiosidade. Então, se funcionou, fez alguma coisa. E ele resolveu estudar o que a meditação fazia com uma célula. E o que ele fez? Ele coletava material genético, analisava a expressividade genética da pessoa, fazia a pessoa praticar a meditação e 2 horas depois, ele percebeu, 2 horas depois da prática de meditação, uma alteração na expressividade do DNA. Como assim? Havia uma alteração de natureza bioquímica no comportamento celular. Traduzindo, meditação não faz emanação nem eflúvio. Meditação altera o comportamento orgânico, físico. E melhora, e altera como? Melhora. Como assim? Você produz menos radicais livres, suas células se comportam melhor, você tem uma melhoria no seu desempenho bioquímico. Como assim? Você fica melhor, fica mais saudável fisicamente, mais forte, melhor em todos os sentidos. Então, se você é um atleta olímpico e recebeu um investimento de uns 10 milhões de dólares, que é uma grana preta, e o seu oponente treinou tanto quanto você, ou se você não sabe quem vai ganhar, se eu meditar, será que eu ganho? Ganha. E eles viram quanto. Então, havia uma melhora significativa no desempenho orgânico. Aí os atletas começaram a fazer. E aí eles começaram a estudar e começaram a ver que esse desempenho não é só orgânico, ele é mental também. Você fica mais esperto, mais inteligente, mais eficiente, mais tudo. E aí não só os atletas, mas como também os executivos de Wall Street, aí também governantes, todo mundo que é alguém, hoje em dia, pratica a mindfulness. Porque chamar meditação fica meio brega. Então, todo mundo que é chique pratica mindfulness. E o que é isso? Meditação. Mas se a meditação não é um troço zen budista, não necessariamente. Você pode meditar com o que você quiser, tá? Pode meditar através de crença ou pode meditar para obter um resultado específico. Meditação é uma atividade biológica. Mas não era um troço mental? Era, mas agora não é mais. É físico mesmo. Então, materialistas praticam mindfulness. Eles não, por isso que eles mudaram o nome, que meditação ficava mal, né? Eu sou ateu convicto, meditação rima com zen budismo, com esse troço orientalino, não combina. Então, é uma nomenclatura moderna, nova, chamada mindfulness, e qualquer um pode meditar, inclusive quem é ateu e materialista. E esse foi o trabalho dele, e com isso ele ganhou um destaque internacional. Nossa Senhora, ele alterou, né, toda a forma com que as pessoas percebiam as atividades mentais e como isso afetava o corpo. Lembra? Eles já sabiam dos neuropeptídeos e descobriram que esses neuropeptídeos, que são produzidos durante a meditação, é que alteram o comportamento celular. Chique, né? Então, quando você está assistindo uma vítima, quando você está sentindo raiva, ódio e tudo mais, dá câncer. Mas quando você medita, dá coisa boa. Então, tem emanação boa também. Não é só ruim. Então, se você meditar, você vai ter esse desempenho todo. Porém, o Dr. Richard Day saiu do processo, melhorou, e ele resolveu ampliar a sua pesquisa. Ele pesquisou uma pessoa comum que resolveu praticar a meditação e provou que ela traz benefícios. Mas ele queria saber, e se você pratica desde cedinho? Tipo assim, desde criança? Será que a alteração é maior? Será que seu DNA passa a se comportar diferente? Então, ele queria fazer essa pesquisa. Mas, olha só, na nossa sociedade ocidental, a meditação é uma coisa recente, não é muita gente. Então, ele tinha que ir para o Oriente, arrumar voluntários que tivessem praticado a meditação sempre, para ele poder analisar o DNA deles para ver se tinha uma coisa. Para isso, ele precisava convencer alguns monges tibetanos a sair do Tibete, ir para os Estados Unidos, ir no laboratório e ficar lá à disposição dos caras. Não é uma coisa fácil. Ainda mais se o cara abriu mão da vida secular, etc. Então, aí ele começou a fazer algumas palestras para tentar convencer. Vocês não querem vir para os Estados Unidos, ficar no laboratório à toa, sem fazer nada, para a gente poder pesquisar a sua mente? E aí ele foi fazer palestra. Foi para onde? Foi para esse lugar onde tem monge. Então, ele foi para lá. E numa dessas palestras, tentando arrumar umas pessoas, e ele precisava de um bocado, ele estava fazendo a palestra, explicando o que era o negócio e tal, e na plateia tinha um fã do trabalho dele.
E, como sabe, tietagem acontece em todos os níveis. No intervalo, um fã veio falar com ele: sou muito fã do seu trabalho, eu sou o Dalai Lama. E eu li sobre o seu trabalho, eu gostei muito, fiquei muito entusiasmado e tal, eu sou um fã. E ele ficou bastante emocionado, Dalai Lama. E ele falou: nossa, você ajudou a divulgar o budismo no mundo, graças ao seu trabalho, eu passei a ser recebido em vários locais que eu não tinha acesso, então eu agradeço muito o que você fez, foi muito bom. E ficaram amigos, né? E o Dalai Lama, que era um fã, vocês não querem, vamos comer alguma coisa para conversar? Claro que ele foi. E aí, nessa de amizade, o Dalai Lama se comprometeu a arrumar para ele os monges. O Dalai Lama, que é um monjão, arruma os monges para ele pesquisar nos Estados Unidos. E ele providenciou, arrumou 20 monges de primeira para irem para lá para serem pesquisados. Mas, numa das conversas, o Dalai Lama disse: adoro o trabalho que você está fazendo, eu estou vendo esse aprofundamento da pesquisa com relação às mazelas humanas. Então, tem gente pesquisando angústia, egoísmo, depressão, tudo isso. Estão estudando todos os pecados capitais, menos um. Mas isso é outra palestra. Eles estão pesquisando um monte de coisa. Mas eu senti falta de alguma coisa. Eu não vi vocês pesquisarem as partes boas da humanidade. Por exemplo, ternura, gentileza, bondade. Eu não vejo pesquisa sobre o assunto. Eu sinto falta desse tipo de coisa. Ah, mas deve ter. Estão pesquisando tudo hoje em dia. Eu me comprometo a arrumar as pesquisas e oferecer para o senhor. Eu sou uma pessoa muito bem relacionada nos Estados Unidos. Lembra que ele é uma das 100 pessoas mais influentes, ganhou um monte de prêmio, era um cara muito reconhecido. E eu vou providenciar as pesquisas para o senhor ter acesso. Voltou para os Estados Unidos e pegou para o secretário: vem cá, meu amigo, eu quero o seguinte, eu quero fazer um favor para um amigo e eu queria que você fizesse uma sondagem nos bancos de dados da universidade. Eu queria qualquer pesquisa da nossa área a respeito de ternura, gentileza e bondade. Urgente. Aí o rapaz saiu correndo para fazer, passou um tempo, voltou. Não achei nada. Não tem nenhuma pesquisa sobre isso. Não tem. Tudo bem, serve pré-projeto também. Deixa eu explicar. O que é um pré-projeto? Pré-projeto é o seguinte: eu quero pesquisar isso. E quero verba, eu preciso de dinheiro, preciso de um monte de coisa. E aí eu escrevo o que eu pretendo pesquisar, como vai ser o meu método, descrevo bem, e o que eu espero encontrar com essa pesquisa, e publico para ver se eu consigo. Alguém quer financiar minha pesquisa, alguém quer financiar, o nome disso é pré-projeto. Então, serve pré-projeto. Tá bom. Voltou, não tem. Não tem nenhum projeto, nem pré-projeto de pesquisa sobre esse assunto. Não tem nada. Não tem nada nessa... Mas que coisa... Mas não tem problema, eu estou indo para Washington. E eu vou lá falar com um amigo que eu tenho na Biblioteca do Congresso. O que está acontecendo na Biblioteca do Congresso? Lembram que a Biblioteca do Congresso se gaba de ser uma das bibliotecas mais completas do mundo, cheia de primeira edição, livros, etc. Porém, vocês sabem que o volume de informação tem aumentado muito. E já não dá para botar esses livros todos no lugar. Ainda mais com a ameaça terrorista. Então, um projeto de digitalizar todas as obras do Congresso Nacional e também todos os projetos de pesquisa e pré-projeto também. Vamos pegar tudo e digitalizar. Aí estavam fazendo isso. E ele chegou na biblioteca do Congresso para a pessoa e disse: olha, eu queria o seguinte, eu tenho um amigo que eu gostaria de agraciar, eu queria que você, que tem esse banco de dados maravilhoso, de tudo, me fizesse uma seleção de pesquisas e serve projeto e pré-projeto a respeito dos seguintes assuntos: ternura, gentileza e bondade. Em qual área? Na minha área. Na sua área? Ah, então, de antemão, digo que não tem. Como assim não tem? Deve ter. O povo pesquisa tudo hoje em dia. Mas na sua área não tem, não. Por que não? Ah, porque essas coisas não existem. Como assim essas coisas não existem? Olha, gentileza, essa coisa não existe. Como assim não existe? Não é da natureza humana. E você sabe que a área que estuda a natureza humana, a biologia, não estuda coisas fictícias. Que coisa fictícia? Como assim gentileza é fictícia? Mas se quiser sociologia, antropologia, tem. Porque você sabe, essas coisas são construções sociais. Não compreendi. Olha só, você é uma pessoa calma, maravilhosa, muito boa. Um dia, aos 40 anos, tem uma crise de raiva.
Nunca teve. É porque a raiva faz parte da natureza humana. Você pode ter uma crise de ciúme. O ciúme faz parte da natureza humana. Todas as coisas que são naturais no ser humano, você acaba sentindo. Agora, essas coisas, ternura, gentileza e bondade, não. São construções sociais. Não fazem parte da natureza humana. Como não faz parte da natureza humana? Cá entre nós, o que é gentileza? Gentileza é uma maneira de você pegar a mulher. Tanto que depois você pega, não precisa mais fazer. E bondade é uma negociação que você faz com aquele ser místico, o fictício chamado Deus. Então você promete, serei bonzinho e você me dará o paraíso. Ou seja, construção social. Não faz parte da natureza humana. Ele ficou chocado. Mas não era só ele. Ele descobriu que os cientistas realmente pensavam assim. Por que eu vou estudar um troço que não existe? A gente só estuda coisas que as pessoas sentem. Não coisas que elas imaginam que sentem. Isso é psicologia. Não acredito. Eu acredito piamente que a ternura, a gentileza e a bondade fazem parte da natureza humana. Vocês concordam? Sério? Sério que vocês concordam? Então, o que vocês acham tão difícil praticar? E o pior é que alguém diz assim, eu não consegui porque a carne é fraca. Ou, não é da minha natureza. Tem que reencarnar muito para chegar nisso. Não é um negócio normal, certo? Só alguns. A gente ainda vai mais longe, só Deus. Ou seja, a gente não tem essas coisas, a gente finge. Dr. Davidson resolveu provar que não era verdade. E, para isso, ele tinha que desenvolver metodologia. E não podia usar adulto, porque não era construção social. Se eu disser que o adulto tem, vai dizer que é subproduto da sociedade. Então, ele resolveu fazer o estudo com crianças. Pegar crianças que não tinham um intenso convívio social para ver se elas tinham essas coisas dentro dela. Bom, e aí ele desenvolveu uma metodologia bem interessante. Ele pegou crianças, normalmente pré-escola, antes de ir para a escola, antes de convívio social, que estavam ainda ligadas aos pais, e escaneou o cérebro delas, direitinho, estabeleceu alguns parâmetros. Antes disso, vamos definir, tá? Qualquer pesquisa começa com a definição. O que é ternura, o que é gentileza, o que é bondade, tá? Todas as três coisas pressupõem um ato de auxílio. Você tem um impulso de ajudar alguém. Você tem um impulso de minorar o sofrimento de alguém. Então, é um impulso espontâneo de minorar o sofrimento de alguém. Mas qual a diferença entre os três? Ternura é um impulso de ajudar, é um impulso de minorar o sofrimento de quem você gosta. Pensa bem. Você está sentado assim, não liga a mínima. Quando você se apaixona, você se preocupa se ela está com frio, se ela sentou, se está macio, se comeu. É ou não é? Terminou o relacionamento, você não liga a mínima, você morreu. É ou não é? Então, quando você está apaixonado, você não se preocupa. Será que ela comeu? Será que está com casaco? É ou não é? E se é uma pessoa no ônibus? Você não liga de jeito nenhum. Então, a ternura é um impulso espontâneo de ajudar ou minorar o sofrimento daquela pessoa que você gosta. E gentileza é a mesma coisa, só que com pessoas estranhas. Como assim? Estava a pessoa andando e derrubou os pacotes. Lembra aquele negócio que você vai ajudar os pacotes? Você vê uma velhinha, você vai lá e ajuda a velhinha? Ou então você cede o lugar? Como é o nome disso? Gentileza. E você faz isso para quem? Para um desconhecido. Uma velhinha aleatória, derruba os pacotes. Você não tem esse impulso? Tem gente que não tem, não. Tem gente que chuta o pacote. Aquele que não chuta, aquele que não empurra a velhinha, aquele que cede o lugar, que é agora sim, né? Ele está no ônibus, aí tem uma velhinha, você não vai ceder, não? Não, esse aqui não é lugar dela, vai lá para frente, lá que tem uns bancos dela. Mas já está cheio, azar, pega outro ônibus. Que a lei só manda sair daquele, esse aqui não. Lembra, antigamente não tinha banco, todo mundo levantava. Acho que a lei estragou o negócio. Quando não era obrigatório, o povo não levantava. Agora que tem obrigatório, não levanta mais. Então, com isso, a gentileza, aquele impulso de auxiliar, aquele impulso de minorar o sofrimento de uma pessoa qualquer. E bondade, essa é especial. É a mesma coisa.
é o impulso espontâneo de ajudar, de minorar o sofrimento de pessoas que você não gosta. A pessoa terna ajuda quem ela ama. A pessoa gentil ajuda estranhos. Mas a pessoa muito gentil se deu mal, hein? Quando é um inimigo. Ela não ajuda, não. Ela é gentil, mas não é otária. Não é assim? O inimigo caiu bem feito. Castigo. A pessoa boa, não. A pessoa boa ajuda até quem ela não gosta. Ela ajuda com pacote, ajuda com o que for. O nome disso é bondade. Então, as três são a mesma coisa, só que os sujeitos são diferentes. Para fazer a pesquisa, o primeiro passo dele foi, quando pegava as crianças, foi criar um inimigo para a criança. Ele selecionava um pesquisador para incomodar a criança, para que a criança criasse uma antipatia. Então, toda vez que a pessoa implicava com a criança, incomodava a criança, uma série de coisas agradáveis, ele queria que a criança tivesse um inimigo. Então, ele produziu o inimigo da criança, né? Então, era uma pessoa que a criança... Porque nem sempre a criança tem alguém que ela não goste, né? Não convive o suficiente. Então, ele arrumava um inimigo para a criança, uma pessoa ruim, para a criança não gostar dela. E, depois de escanear o cérebro da criança, ele perguntava, qual a pessoa que você mais gosta na vida? Aí, a mamãe, titia, fulana. Então, qual é a fulana? E aí, ele escaneava o cérebro da criança, tá? Enquanto ele pedia, por que você gosta mais de fulano? O que fulano tem de especial? E aí ele questionava a criança, sistematicamente, a respeito, né? Quem ela gosta mais, etc. Aí ela combinava com essa pessoa o seguinte, olha, você vai fazer algumas coisas especiais com essa criança, para a gente poder comentar depois, enquanto eu escaneio o cérebro dela. E aí ele criava uma série de atividades muito especiais. E aí quando a criança chegava, e aí, o que fulana fez para você? Foi incrível, nós fomos em tal lugar. Foi incrível, ela fez um bolo. Ou qualquer coisa que a criança gostasse muito. E ele estimulava a criança a expressar isso. E você sabe o que acontece com o cérebro quando você expressa isso, né? Expressa contentamento, felicidade, prazer, amor, etc. A gente já sabe onde ficam essas coisas. E aí você via tudo isso ali. E quando ele conseguia o máximo de estimulação, nossa, você está sabendo que fulana está sofrendo muito? E aí acontecia a primeira diferença fundamental entre crianças e adultos. Como assim? É o seguinte, quando um adulto é confrontado com o sofrimento, com a deformidade, ou qualquer tipo de nível intenso de sofrimento, o primeiro impulso do adulto é afastar-se, repugnância. Você está andando e vê uma deformidade, é natural, vai que pega, né? Então, é bom você... Então, você vai andando e vê alguém com uma cicatriz. Nossa, você viu como está esse tempo horroroso? E se afasta. Na nossa instituição, nasceu uma criança sem os braços. Era muito impressionante ver como os adultos, quando ele percebia, fingia que não viu. E tem algumas pessoas que não tinham que sair rápido. E a gente faz isso com cicatriz, deformidade, queimadura, qualquer coisa feia. O primeiro impulso do adulto é repugnância. A criança é exatamente o oposto. Quando a criança é defrontada com uma deformidade, um sofrimento extremo, ou qualquer coisa assim, o primeiro impulso dela é se aproximar. O que aconteceu com você? O que houve? E a coisa mais interessante é a criança sem os braços no centro, né? Eu parava, toda vez que chegava uma criança nova, parava para ver como é que ela vai reagir. Nunca me desapontavam. Teve uma menininha que entrou e no que ela viu, nossa, arrancaram seus bracinhos. Aí ela chamou, pai, vê se você coloca de volta. Eu acho que ela associou com a boneca que arrancou, que pai, arrancaram, quem fez isso com você, quem arrancou seus bracinhos? É impressionante. E as crianças juntavam. Né? Juntavam para quê? Para ajudar, ela não tem os bracinhos, oh, que coisa terrível. Ela precisa muito de ajuda. Não é interessante? E ele percebeu que quando ele dizia, fulano está sofrendo, a criança tinha uma... O que você acha que você poderia fazer para ajudar?
Nesse instante, a criança mudava todo o seu perfil e acontecia um negócio estranhíssimo no exame. Começava a atividade no lobo pré-frontal. Mas isso só acontece quando você tem meditação profunda, êxtase místico e tal? Não. Quando a criança parava, eu vou dar um abraço, eu vou dar um beijo, eu vou dar sorvete. E ela começava a pensar em coisas que ela poderia fazer para diminuir o sofrimento de fulana. Ou fulano, tá? Nesse momento em que ela fazia isso, o lobo pré-frontal começava a ter atividade. E ele começou a fazer essas situações. Então, ele criou uma doença, criou uma coisa, uma dificuldade, e a criança tinha. E aí, como está fulana? Eu ajudei ela a levantar. Ela não consegue beber água sozinha, eu tenho que pegar. E cada vez que ela contava essas coisas, o pré-frontal acendia mais. E aí ele foi aumentando a dificuldade para que a criança tivesse que ajudar. Porque fulano está sofrendo muito e precisa muito da sua ajuda. E quanto mais a criança pensava em formas de ajudar, e como é que está falando? Ela está muito triste, eu tenho que abraçá-la várias vezes para ela melhorar. E cada vez que ela fazia essas coisas, mais atividade. E ele notou que uma coisa estranha começava a acontecer com a criança. Nas primeiras vezes eram atividades tênues. E quanto mais a criança era convidada a ajudar, ou criar, minorar o sofrimento, mais tempo o pré-frontal ficava aceso. E a criança sofria uma alteração comportamental. Como assim? Eles tinham, lembra que tinha os inimigos, tinha a fulana que ela amava e tinha os estranhos. E ele começou a colocar estranhos que derrubavam seus pacotes, estranhos que tropeçavam, estranhos que caíam. No início, quando a criança não tem atividade no pré-frontal, normalmente ela nem nota. A criança é muito autocentrada. Ou, se vocês quiserem, déficit de atenção, não percebe. Mas à medida que o pré-frontal ficava ativo, ela começava a perceber mais. As crianças se tornavam mais cooperativas. Quando alguém derrubava o pacote, ela ajudava. Ela começava a ajudar velhinhos, a ajudar pessoas estranhas. E quanto mais ela fazia isso, mais acendia o pré-frontal. Quando a criança começava espontaneamente a ajudar pessoas, e eles criavam uma série de dificuldades, no caminho da criança, escaneava o cérebro, mais ativo ficava. E ele foi notando que quanto mais o pré-frontal ficava ativo, mais tempo ele permanecia aceso. Quando chegava num determinado momento, ele ficava permanentemente ativo. Aí a coisa estragava. Como assim? Eles notavam que quando o pré-frontal ficava permanentemente ativo, haviam alterações na química cerebral significativas. Alterações bioquímicas, alterações sanguíneas, alterações em geral. Mas o mais incrível é o que acontecia nesse momento. Quando o pré-frontal se tornava permanentemente ativo, eles faziam o inimigo da criança tropeçar. E acontecia uma coisa incrível. Nas crianças em que o pré-frontal não estava aceso, elas sentiam uma profunda satisfação quando seu inimigo se dava mal, como qualquer pessoa normal. Né? Então, quando seu inimigo se dá mal, o que você sente? Se deu mal. Mereceu. Que peninha! E sentia satisfação. E não é o que você sente quando seu inimigo se dá mal? E ainda diz o nome, karma. O que tem volta. Quando a criança tinha o pré-frontal permanentemente ativo, aconteceu uma coisa estranha. A pessoa derrubava e ela ajudava. E aí o pesquisador dizia, por que você ajudou? Porque ele precisava. Por que você ajudou a levantar? Porque ele estava sofrendo. Ela não entendia a pergunta. Sim, você gosta de fulano? Não. Por que ajudou? Porque ele precisava. É estranhíssimo. Quando a criança tem um pré-frontal permanentemente ativo, ela ajuda seus inimigos. Como é o nome disso?
A bondade faz parte da natureza humana? Se você deixa a natureza seguir seu curso, sim. Mas não é o que nós fazemos, né? Então, quando você permite que a criança desenvolva todas as suas potencialidades cerebrais, a bondade é um processo natural. Mas quando a criança faz alguma coisa desse tipo, acontece mais ou menos assim. Vamos ver se não é. Vem umas crianças visitar você, você chega com seu filho, esconde seus brinquedos, porque se estragar, não compra o outro. É ou não é? Problema seu. Não seja tão abobalhado que o povo vai sentar em você. Não é assim? Se você for muito bonzinho, o povo vai te bater. Não é não? Não seja tão bonzinho, filho. Bate de volta. Com força. Não é não? Porque gente muito boazinha é boba quando ele é pequenininho. Quando ele fica maior, às vezes é otária. Eu não quero que meu filho seja um otário. O que é um otário? Que apanha de todo mundo. Que é um bobão. Muito bonzinho. Sempre perde. É um fracote. É um fraco. Eu quero que meu filho seja forte. Traduzindo, quero que ele seja ruim. Porque aí ele vai ter sucesso. Que bonzinho só se dá mal, né? Não é isso? E você ensina seu filho desde pequenininho que ser bom é sinônimo de ser fraco. E você não quer ser fraco, quer? Você não quer ser o bobalhão da turma, quer? Vão tirar tudo de você. Porque acontece gente boazinha. Gente boazinha só se dá mal. Qual criança quer se dar mal? Fala sério. Qual é a criança que quer ser otária? Qual a criança que quer ser boba, fraca, estúpida? O pior quando você vira para ela, parece um retardado. E fala. Fala ou não fala? Alguma criança quer ser assim? Então o que ele aprende? Ser forte. E pessoa forte fica super feliz quando seus inimigos dão mal. E aproveita para bater mais. Quando ele cair, você chuta, porque aí não levanta. E se não levantar, não vai vir atrás de você. Não é legal? Ué, você não quer que ele tenha sucesso? É ou não é? Aí você não ensina isso sistematicamente? Ele aprende. Ele aprende, cresce, fica um jovem forte. E chega para você, mãe, é o seguinte, essa propriedade, você já está velha mesmo? Eu achei um lugar ótimo para você, cheio de velhos também. Você vai para lá. E eu vendo essa propriedade, porque eu preciso investir na minha empresa. Entendeu? Mas como você faz isso comigo? Por que ele não faria? Por que não faria? Você não ensinou? Que ser bonzinho é coisa de otário? E ele não é. Ele é muito esperto. E pessoas muito espertas não se dão bem. Então eu sugiro que não dê uma procuração para o seu filho não, viu? Muitos advogados têm recomendado as pessoas, não dá não, que um dia você chega em casa e não tem mais nada. E o seu filho vai explicar, você não me ama? Entendeu? Por quê? Sacrifício em nome de uma pessoa é coisa de quê? Quem é que faz sacrifício? Fala sério, agora. Otário. Não? Aí você ensinou, ele aprendeu. Ou seja, por isso, que aí você que aprendeu essas coisas dessa maneira, né? Que é coisa de otário, você cresce, vai para o centro espírita, alguém diz que você tem que praticar a caridade. Mas é tão difícil. Porque você sofre de atrofia cerebral. Justamente naquele lugar que você deveria não tem. Nunca usou. Sério, nunca exercitou essa parte. E agora, de uma hora para outra, eles querem que você faça a caridade com amor ainda por cima. Está pedindo muito, não é não? É contra a minha natureza. Não, Lembra, pensa bem. Você agora tem 40 anos. Agora, para você evoluir, você tem que aprender a dançar balé. Impossível não é. Mas é muito pouco provável, não é não? É a mesma coisa que você pensa quando diz que você tem que ser bom. Você tem que ser bom. Aí você pensa, é mais fácil dançar balé. Não é não? Você tem que querer bem os inimigos. Eu vou dançar igual o Baryshnikov. É moleza. Pensando nesse ponto, não é?
Porque não é da natureza humana. O homem é naturalmente mau, naturalmente ruim, perverso. Se tiver a chance de fazer o mal, ele faz. Não é isso. É uma construção social. Não torna-se. Você não nasce mal, torna-se mal. Mas não era mulher? Não, é maldade mesmo. A nossa natureza é boa. Como assim? Peraí, você acredita em Deus? E você acha que Deus faz porcaria? Quem fez você? Logo. Mas se o mal? Uma contingência social. Você aprendeu, está seguindo os aprendizados. Mas pode ser que a gente possa desprogramar isso? Pode. Vamos esperar outra encarnação. Ou você pode fazer esse esforço todo agora. Mas começar aos 40 é difícil, é igual balé. É por isso que você acha tão difícil. Aí vou dar um exemplo. Um rapaz veio conversar conosco numa palestra, dizendo, eu recebi um diagnóstico de transtorno esquizoide. E eu estava sofrendo muito. Eu cheguei no centro espírita para pedir ajuda. Fiz o tratamento, os passos, o negócio todo. Mas aí me disseram que eu tinha que praticar a caridade para melhorar. E eu comecei a praticar, mas não melhorei, não. É mesmo? E o que você está fazendo? A casa era um abrigo de crianças e tinha várias atividades, como normalmente toda casa. Não, estou trabalhando com as crianças. Você gosta de criança? Não. Não gosto de criança. Detesto criança. Sim, e você tentou o trabalho? Sim, tem os idosos também. E aí? Detesto idoso também. E do que você gosta? Eu gosto de gatinho. Beleza, você gosta de gatinho? Ok, então vou fazer uma sugestão. Larga os idosos e as crianças. Procura um abrigo de animais. Se ofereça para tomar conta dos gatinhos, ajudar os gatinhos, cuidar dos gatinhos. Você gosta de gatinho? E aí, depois você conversa comigo para ver se funcionou dessa vez. E você acha que vai funcionar? Você gosta de gatinho? Gosto muito de gatinho. Passou um tempo, eu voltei na cidade e encontrei com ele na fila. Já estava, cara, bem melhor, só de olhar já estava. E aí? Como está? Estou ótimo. Sabia que eu sou gerente do abrigo da cidade? Eu fiz uma campanha para os gatinhos e não tinha ninguém, aquele estava muito mal cuidado, eu assumi. Estou trabalhando, realmente estou bem melhor. Mas eu não tive que praticar a caridade. Por quê? Caridade não é um ato. Caridade é um sentimento. É o impulso de ajudar. Um impulso natural. Isso é caridade. Então, ajudar e não sentir é, normalmente, agiotagem. Como assim? Lembra aquela coisa? Quem dá aos pobres empresta a Deus, quando ele paga, vem com juros. É agiotagem espiritual. Ou seja, você não tem nenhum interesse nas pessoas. Ou então, quando você é espírita, eu estou aqui, dei sopa até estourar minhas costas. Agora eu vou querer uma casa de varanda de frente para aquele lago legal de nosso lar. Tenho contabilizado, já juntei uma grana, dá para ter. Como assim uma grana? Os bônus hora, não tem que ter, não tem que pagar? Estou pagando. Então, quando chegar, estou fazendo assim, sabe? Tipo, não tem aquele negócio, consórcio. Isso não é caridade. Né? Então, a caridade é um impulso natural. É um sentimento. Tá bom? E vamos dar um intervalinho para vocês tomarem um café, que é grátis. E na volta, eu termino dizendo sobre as alterações bioquímicas que a bondade provoca no ser humano. Caso de pneumonia por causa de um grão de pó. Então, o seu sistema imunológico reage de maneira desproporcional, lhe causando uma série de sequelas, pode até a morte. Tá? E como é que a gente trata a alergia? Usa os antihistamínicos, ou os famosos antialérgicos. E se ele não funcionar bem, você usa o célebre corticoide. O que é um corticoide? O corticoide é um depressor do sistema imunológico. A gente dá corticoide para quem tem alergia resistente e para quem teve transplante e não quer rejeitar os órgãos. Então, os corticoides bloqueiam o sistema imunológico. O problema é, quando você tem uma alergia grave ou quando você tem um órgão transplantado e toma um remédio como esse, você realmente resolve o problema da alergia, mas fica vulnerável a infecções. Porque você está enfraquecendo o seu sistema imunológico. E se vier um negócio de verdade? Aí você reage mal.
Aí você fica na seguinte situação: ou reage mais ou reage menos. Então, a pessoa alérgica reage muito quando não tem nada, e quando devia reagir, não tem muitas forças. Então, pessoas são suscetíveis a infecções respiratórias, infecção de todo tipo. Tá? E isso tem acontecido também, uma multiplicação significativa de doenças autoimunes. É o sistema imunológico atacar você mesmo. E as pessoas têm atribuído esse aumento muito grande desse tipo de doença ao uso indiscriminado de anti-inflamatórios. Quando você usa uma quantidade muito grande de anti-inflamatórios. O que é inflamação, gente? Por exemplo, você toma um tapa. Essa região fica vermelha, inchada e quente. O nome disso é inflamação. Por que o corpo faz isso? Quando você incha, significa o quê? Você aumentou a quantidade de líquidos. Então, os anticorpos podem andar mais depressa. Tem mais caminho para andar. Por que ele fica quente? Quando você esquenta, as coisas ficam mais fluidas. Então, é mais fácil os anticorpos chegarem. Tá? Então, essa resposta é para ajudar as suas defesas. Então, incha e esquenta. E o que é avermelhar? Aumenta a circulação sanguínea. Com que objetivo? Facilitar o acesso aos anticorpos. Tá? Agora, quando você faz isso excessivamente, então, incha muito, compromete muito, esquenta muito. Esquenta muito é febre, incha muito é edema. Então, edema de glote, o que é? Você tem uma alergia que interrompeu sua garganta, sua respiração. Tá? Então, você usa o quê? Anti-inflamatórios. E quando você usa muito, não dá mais, você começa com os corticoides. Então, tem uma coisa que o povo adora, dexacitoneurin. Né? É um corticoide. Não, tira tudo, até a sua imunidade. E com isso, a gente começa a entrar num círculo vicioso de destruição. O que está acontecendo hoje? Tá? A gente já usou tanto anti-inflamatório que o sistema imune é hiperreativo. Então, inflama muito. Então, hoje em dia, se você não tomar anti-inflamatório, estraga. Mas, e o normal? Está ficando difícil. Normalmente, as pessoas são hiperreativas. Por isso que está tendo alergia a tudo. Essa hiperreação está aumentando as respostas alérgicas. Então, tudo. Bom, e o que isso tem a ver com a pesquisa? Lembram do pré-frontal? Quando o pré-frontal está permanentemente ativo, ele produz aqueles peptídeos neurais que se derramam na corrente sanguínea, a partir do hipotálamo, e atingem todas as células. Um dos efeitos que esses peptídeos neurais têm no DNA é alterar sua expressividade. Eles notaram o seguinte: toda vez que você produz cadeias de peptídeo, tem erro. Lembra uma fábrica? Você tem uma fábrica de biscoito. Não tem que ter um controle de qualidade? E o que o controle de qualidade faz? Ele vê o negócio com defeito e tira. Né? Vai tirando. Então, todas as proteínas, todas as coisas, são uma cadeia de produção. Quando tem erro, você vai e tira. Quando o pré-neural está permanentemente ativo, quase não tem erro. Bom, se não tem erro, o que acontece? Vai mais depressa. Não tem que consertar, não tem que tirar. Você produz cadeias proteicas mais rapidamente. Bom, se você produz mais rapidamente e com o mínimo de erro, você tem fibras mais estáveis que não arrebentam. Seus cabelos arrebentam menos. Seus músculos arrebentam menos. Seus ossos arrebentam menos. Traduz logo isso. Você fica mais forte, fisicamente falando. E não é só isso. A célula que tem maior número de terminais para neuropeptídeos são as células imunológicas. Eles perceberam que quando o pré-frontal está permanentemente ativo, o processo inflamatório aumenta muito. Então é ruim, porém fica mais localizado. Traduz. Tiro certeiro. Você pega exatamente o que precisa com o mínimo de efeitos colaterais. Traduza. Você se torna mais resistente a doenças. E não tem alergia. Não tem excesso de processo inflamatório. Não tem perdas. Como assim? Pessoas que têm o pré-frontal permanentemente ativo são mais fortes, mais eficientes, mais resistentes a doenças. Bom,
Numa competição, ela corre mais, pula mais, faz tudo melhor, porque o músculo dela é melhor que o seu. Então, pessoas boas têm músculo melhor, pessoa ruimzinha tem músculo ruim. E isso funciona para tudo. E o que significa o lobo pré-frontal? Aliás, o que tem lá no pré-frontal, que o André Luiz tinha falado naquela hora, lembram? É de lá que emana a compaixão e a misericórdia. Que é o que faz você ser bom. Então, a pessoa que tem compaixão e misericórdia ajuda todo mundo. Por quê? Porque você sente compaixão. Ah, significa que você ama todo mundo? Não, significa que você sente compaixão. Significa que quando um inimigo seu, alguém que você não gosta, cair, você ajuda. Por quê? Porque ele precisa. Por que você foi... Né? Não, é porque ele caiu. Isso, você faz isso naturalmente. E a pergunta não faz sentido. Ué, caiu, está precisando. Aí você ajuda. Mas você disse que não gosta. Continua não gostando. Mas por que ajudou? Ué, porque ele caiu. Para a pessoa que é assim, isso é normal. O anormal é você que está perguntando. Não é o que toda pessoa decente faz? Não é o que toda pessoa digna desse nome faz? Não é o que uma boa pessoa faz? Quem não faz isso? Quem é que sente prazer com o sofrimento alheio? Gente ruim. Você sente? Então você já sabe. E isso me fez perceber uma coisa notável. Notável. Eu tinha feito uma série de palestras sobre a variação científica do Evangelho, lembram? Aí eu peguei várias frases do Evangelho para comprovar cientificamente. E quando eu terminei essa construção do pensamento, eu descobri mais uma verdade científica do Evangelho. Sabe qual é? Os mansos herdarão a terra. E não é metáfora, é Darwin. Como é que é? Não é uma metáfora, não é sobrenatural, não é um além, não é nada. É darwiniano. Por quê? Lembra seleção natural? As pessoas que têm um pré-frontal permanentemente ativo têm uma vantagem genética sobre os demais. Lembram? São mais resistentes a doenças, mais fortes, mais adaptáveis, mais resistentes. Então, eles estão na supremacia do material genético. Então, ao contrário do que você ensinou ao seu filho, gente boa não é fraca, é melhor. Gente boa não é boba, é melhor. Gente boa não é otária, é superior biologicamente falando. Não tem nada com o espírito. Pode esquecer os espíritos. Pode ser ateu mesmo, se é para ateu, materialista, o que for. Pessoas boas são biologicamente superiores aos que não são. Ou seja, se deu mal quando ensinou seu filho de que ser bom é coisa ruim. Ele vai entrar no mesmo grupo. Mais alergia, mais doença, mais câncer, mais lúpus, mais artrite reumatoide, mais todas as coisas que estão... A probabilidade de você ter uma dessas doenças hoje é 30% maior do que há 50 anos. E cada vez mais jovem, né? O povo está tendo artrite com 40 anos. Com 60 já pode enterrar. E olha que coisa ruim. A expectativa de vida aumentou. Então, você vai ter 60 anos com carinha de 80. E vai durar um tempão. A não ser que você apele com o que as pessoas estão fazendo hoje, né? Vocês sabem qual é a segunda maior causa morte de seres humanos hoje? Suicídio. Por quê? A pessoa não se suicida para chamar a atenção. A pessoa não se suicida porque está na moda. A pessoa se suicida porque acha que vai acabar com o sofrimento. Mas, infelizmente, não vai. Então, quem vai herdar a terra? Os mais capazes. Não foi isso que Darwin ensinou? Seleção natural? O que é seleção natural? Os mais fortes sobrevivem. Então, quem é que vai herdar a terra? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Isso é verdade, segundo as mais modernas tendências da neurofisiologia moderna. Não a neurofisiologia é rei da genética moderna.
da engenharia genética moderna. Então, a gente acabou de provar mais uma colocação do Evangelho. E não estou falando de recompensas futuras do além. É recompensa física. Então, você pode chegar para o materialista, sabe aquela frase do Evangelho? Sabia que é verdade? Sim, claro que não. Quem é bonzinho é bobo. Quem é bonzinho é vítima. Quem é bonzinho é mais resistente à doença. Quem é bonzinho é mais forte, é um atleta melhor, é uma pessoa mais inteligente, mais capaz, dorme melhor, dura mais, envelhece mais devagar. Lembra? Como envelhece mais devagar? As cadeias, lembra? Uma das cadeias peptídicas são aquela coisa que a gente bota injetando aqui, né? Como é o nome do troço que acaba? Colágeno. Gente boa tem mais colágeno, então logo tem menos ruga, tem uma aparência melhor. O que explica como pode, Divaldo, com 90 e você com 60, não aguento, estou ruim, estou trevada, e o cara com 90 está fazendo palestra em pé. Por quê? E aí eu me lembro do meu pai falando, um homem bom. Gente, nós encerramos aqui o nosso pensamento. O tempo acabou. Já há 20 minutos atrás. Nós iríamos para abrir para perguntas. Infelizmente, o tempo avançou. Então, são 29, eu vou dar 3 minutos para pergunta. Acho que 1 minuto para cada pergunta. Pode ser? Agora, quem vai primeiro? Aí eu não sei, é melhor só esperar. Um, dois. Cadê o 3? Já tem. 1, 2, 3. Acabou. São esses 3. Tá bom? Aí, numa próxima oportunidade, eu vou começar na hora certinha. Alô, é José Eurípides, do Templo Espírita Vicente de Paulo. Eu gostaria que você falasse um pouco mais, você comentou da meditação, desse mais detalhes do tempo e que tipo de meditação teria que ser feito. A meditação não é o tipo de meditação, meditação é um ato. Você pode meditar sobre qualquer coisa que você queira, entendeu? No que você meditou, você já melhorou. Tá? Você pode até meditar a respeito de como matar uma pessoa de maneira mais eficiente. Mesmo assim vai melhorar. A meditação é uma disciplina da mente. Quando você disciplina a sua mente, o seu corpo reage de maneira mais positiva. O conteúdo da sua meditação depende de você. Agora vamos acrescentar, né? Se a gente juntar 2 coisas, meditar, que é disciplinar a mente, com um conteúdo apropriado. Aí você, lembra Masaru Emoto, Mensagem da Água? Então, a água é suscetível a determinadas exposições. Determinadas palavras produzem efeitos diferentes. 75% de água marca meditação, dá o quê? Sucesso. Então, por exemplo, se você meditar a respeito de um pensamento negativo, você consegue mais poder mental. Mas tem os efeitos colaterais do ódio, da mágoa, etc., que a gente já falou. Tá? Então, qualquer meditação é positiva. Agora, se você escolher meditar a respeito de assuntos relevantes, positivos, entusiasmantes, motivadores, aí sim, o céu é o limite. E procurar na internet material, o Richard Davidson tem vários livros a respeito. Se você quiser, pode Dalai Lama, se você quiser hindu, escolhe hindu, se quiser egípcio, escolhe egípcio, tem meditação para todo tipo de interesse. E tem até para materialista ateu de carteirinha. Aí era isso. Oi, Anete, meu nome é Elisângela, eu frequento o Centro Espírita Recanto Maria de Nazaré. Primeiramente, parabéns pela sua palestra, foi ótima. E eu queria saber, você falou que as emoções se derramam na corrente sanguínea. André Luiz. Isso. Numa transfusão de sangue, como fica? Essas emoções também vão para a pessoa que está recebendo sangue de uma outra pessoa? Sim. Eu sei que é tristinho, né? Há muitos e muitos anos atrás, eles me convidaram para participar de um congresso e o tema eu achei muito esquisito. Visão espírita dos transplantes de órgãos. Eu disse, nossa,
E aí, quando eu cheguei lá, bom, já que deram o tema, né, eu fui pesquisar os transplantes de órgão, para ver qual é a visão espírita do transplante de órgão. Aí a primeira coisa que eu cheguei, quando perguntei que, vem cá, quem aqui já fez um transplante? Ninguém. Quem tem um parente que fez um transplante? Ninguém. Quem conhece alguém que fez um transplante? Ninguém. Eu fiquei assim, de onde saiu esse tema? Porém, nos estudos eu cheguei à conclusão que na visão espírita, o futuro não está nos transplantes. O futuro está na engenharia genética. Ou, na época, não tinha engenharia genética, que você bota uns 30 anos, o futuro estava nos órgãos artificiais. Por quê? Porque dos vários casos em que um suicida doou vários órgãos e várias das pessoas desenvolveram as mesmas patologias do doador original. O que liga, antes daquela época eu não sabia do neuropeptídeo, mas os vários casos de pessoas desenvolvendo ideias suicidas e se suicidando exatamente igual ao doador original. Aí o pessoal explicava que era o obsessor. Nossa, o cara tinha aquela ubiquidade formidável, né? Então, de um só, e ele obsidiava 10. Porque um recebeu o fígado, outro recebeu o rim, outro rim, uma córnea, outra córnea, e dos 10 se suicidaram. E a partir daí, vocês sabem que hoje, na central de transplante nos Estados Unidos, eles não aceitam suicidas. Então, quando você precisa de um transplante, você fica rezando para alguém ser atropelado. Um acidente, automóvel. Olha só. Eu só tenho 3, lembra? Então, eu fico aqui depois e a gente responde, porque senão não é uma questão de justiça, tá? Então, o que acontece? A transmissão, tá bom? Mas vamos lá, você tomou uma transfusão de sangue. Quanto sangue você tomou? Você perdeu o seu sangue todinho? Quanto sangue estamos falando? Você foi baleada? Você foi baleada enquanto estava sendo assaltada? Ou você foi baleada enquanto estava assaltando? Tudo isso é relevante. Quanto sangue você está tomando? Começou a entender? Outra coisa, os neuropeptídeos, eles são de cadeia bem leve. E o sangue que você está tomando, você não transferiu na hora, foi? Aqueles de filme, em que você liga um cara aqui, liga uma bata no outro. É daí que veio seu sangue? Não, veio de onde? Veio da geladeira. Onde você recolheu de várias pessoas, foi homogeneizado e foi colocado lá na geladeira. E muitos têm filtrado, você tem plasma, e muito sangue é reconstituído, sabe? Então, você não vai ter muitas coisas em deposição. Agora, teoricamente, sim, você teria neuropeptídeo, sim, você teria determinadas emoções, mas a quantidade é pequena, tá? E o bombardeio dos neuropeptídeos tem que ser, para alterar a sua expressividade genética, tem que ser constante. Lembra? Tem que ter um volume, tem uma coisa específica. Então, você tomou quanto sangue você está falando? Meio litro? Você é hemofílica? Então, isso normalmente não acontece. Mas, teoricamente, sim, afetaria. Tá? Mas não é só isso que afeta. Deitar no travesseiro também afeta, lembra? Beber água. Você vai na casa de alguém e tem aquele pote. Eu não bebo. Beba água corrente. Que você não sabe quem mora lá. Você vai beber aquela água, é um tremendo veneno. Chama-se água fluidificada. Mas a água fluidificada não é coisa boa? Não, pode ser ruim também. Depende de quem fluidificou. Pode dar um revertério. E vou dizer qual o primeiro sintoma de uma água fluidificada da pesada. Desarranjo intestinal. Então, se a água afeta, o sangue não afeta. Usa a lógica e a proporção. Porém, se você está todo estropiado, acabou de vir de um acidente, perdeu o negócio todo, essa é a sua última preocupação. Ok? Porque normalmente a gente está falando uma coisa, a gente fala, mas Jesus, você está se comparando com Jesus? Então, a gente pode, teoricamente, falar várias coisas, mas qual a probabilidade de ser uma coisa relevante? Nenhuma. Ok? Então, mas teoricamente você está certo. O futuro seria um sangue artificial, ou o legal mesmo é quando você fizer a engenharia genética, faz logo o sangue do tipo, e mesmo você produz. Você sabe que hoje em dia você tem uma terceira dentição, né? Você faz seu próprio dente e substitui, não precisa mais botar prótese. Aí, por que não tem isso? Porque os dentistas se opõem. Porque o seu próprio dente, quanto é que vai custar? Muito pouco. Vai dar um prejuízo enorme. É melhor arrebentar os dentes mesmo. Ok? Aí, qual era o outro?
E você que tem dúvida, a gente fica aqui, pode ir depois, tá bom? Porque era para terminar às 9, são 9h37. Eu sou Walterlice, frequento o centro Grupo Denner Limonte e nossa casa espírita aqui em Franca. Minha pergunta é a respeito, no caso de jovem, quando ele está em caso de... ele não consegue ir à escola, ele está, assim, bloqueado por gastar todas as energias, em ter estudado muito, buscando ser o melhor. Então, na terapia, e ele é muito mental, certo? Pouco sentimento nos raciocínios, ele usa mais o mental. Quando ele está assim, a meditação, ela ajuda a reverter esse caso, que ele está debilitado, com medo de ir para a escola e continuar a vida dele. Ele desgastou completamente as energias, não consegue assimilar nada. Né? Entendeu? Não. Olha só. Normalmente a pessoa olha e dá um diagnóstico. O nome disso é vidência. Tá? A gente pode falar de maneira genérica. Então, como é que eu posso dizer? Eu não sei, não examinei o paciente, não sei como é que é. Pode ser anemia, pode ser falta de ferro, pode ser tênia, pode ser doença, pode ser infecção, pode ser depressão, pode ser tumor cerebral, pode ser problema endócrino. Tem centenas de coisas que podem ser. Então, qualquer coisa que eu diga pode ser adivinhação. Você está entendendo? Se você tiver um problema de absorção, está se alimentando mal, e o povo um dia que vive comendo McDonald's, tomando Coca-Cola, tá? Então, vou dar um exemplo. Não é o seu, tá? Então, eu não posso dizer qual é o seu problema, não dá. Mas vou dizer um genérico. Déficit de atenção. Já ouviram falar? Síndrome do déficit de atenção. O que é déficit de atenção? A criança não consegue prestar atenção. Tá? Então, quando a criança não consegue prestar atenção, hoje você dá Ritalina para ela. Né? Algumas pessoas sugerem que você bata nela. Não faça porque dá cadeia. Tá? Então, você sugere dar Ritalina. É real o que está acontecendo. Há um aumento significativo, tá, da síndrome da falta de atenção. Então, o povo não está inventando. O pessoal, eu vi umas pessoas dizendo, é falta de educação generalizada. Isso existe também, mas não é a mesma coisa. Fisicamente, está tendo um aumento. A criança calminha, não mal educada, não consegue prestar atenção. Você fala, ela não consegue reter. Tá bom? E na Inglaterra fizeram um experimento. Então, isso aí não é uma teoria, é um fato. Pegaram crianças com déficit escolar significativo e deram doses cavalares de uma substância para elas. Tá? Aí que mora o perigo. 98% passou a ter um desempenho escolar superior às outras. Não é que melhorou, não. Se tornou superior. Aí eles deram o suplemento para algumas crianças que já estavam bem, melhoraram ainda mais. Descobriram que as crianças estão tendo uma séria deficiência nutricional. Está faltando fosfato. Tá? O fosfato é a principal fonte de fósforo inorgânico, que é o principal componente de uma molécula chamada trifosfato de adenosina, ou ATP. Que é a que carrega energia no corpo. O fosfato é essencial para os nossos processos intelectuais. Então, se faltar, você começa a economizar, e você economiza como? Lentifica os processos intelectuais. Você não pode lentificar seus reflexos, pode, você vai morrer. Não pode lentificar sua respiração, então você vai lentificar o quê? O que der menos galho. Memória, por exemplo, não é tão relevante. Geografia, matemática, história,
não é essencial à sua sobrevivência. Então, já que tem pouco, vamos economizar para as coisas essenciais. Então, por exemplo, se uma bola vier na sua direção, você não tem que desviar. Então, a gente economiza o fosfato para esses momentos cruciais, para você não quebrar os dentes. Aprender geografia, história, matemática, não é essencial à sua sobrevivência. Você só vai ver isso no futuro, quando você não souber essas coisas. Então, onde a gente encontra essa substância? Vamos lá, fósforo inorgânico na tabela periódica. Espera aí, não era espiritismo o negócio? Viu? Espiritismo é cultura. Então, você que matou a aula de física, de química, de biologia, está vendo para que servia aquelas coisas? Para entender o espiritismo. É o momento de fazer o telecurso 2º grau, que é grátis na internet. Então, na tabela periódica, o fósforo inorgânico, tá? Ele tem algumas propriedades, tá? Algumas delas, ele reage com o oxigênio. Então, se você expõe, ele explode. Então, ele é altamente reativo. Então, ele exposto ao oxigênio, ele degenera, oxida, tá? E aí ele não se torna eficaz. Logo, onde nós encontraremos fosfato para a gente consumir? Se o fosfato reage mal com o oxigênio, não pode ser algo que tenha contato com o oxigênio, certo? Então, qual o alimento que tem mais fosfato? Plantas? Não. Lembra que a planta fica onde? Frutos do mar. Por quê? Porque o oxigênio no mar não é livre. Então, o fosfato não é exposto exclusivamente direto. Então, a principal fonte de fosfatos são os frutos do mar. Ah, mas não tem fora? Tem pântano. Mas é mais difícil a gente achar pântano aqui. Então, tem cogumelos, aqueles que nascem no pântano. Principalmente em cemitérios, que consomem cadáveres. Também tem. Mas não são tão apreciados como camarões, lagostas. Mas eu sou vegetariano, algas marinhas, plâncton, entendeu? Eles são alimentos ricos em fosfato. O que está acontecendo? Eu não gosto de peixe, então não come. Por quê? Porque preguiça, não, dá muito trabalho fazer peixe, né? Mas veja bem, né? Comprar peixe, limpar peixe, e tem que ser fresco, sabe por quê? Que peixe estraga rápido. Adivinha por quê? Fosfato. Quando o peixe é exposto ao ar durante muito tempo, dá aquele fedor horroroso, né? Decomposição de fosfato. Por isso a sardinha dura mais, porque eles tiram todo o fosfato, botam na latinha, aí ela dura bastante. Então, eu dei sardinha, eu dei nugget, que não tem fosfato nenhum. Então, não faz diferença. Então, a gente diminuiu, as crianças principalmente, não consomem esses alimentos. E elas se alimentam de quê? De lasanha, da Sadia. Se alimentam de nugget de frango. E aí você, mas ela comeu carne, comeu vegetais, né, que você comprou, e hambúrguer do McDonald's. E o fosfato? No Natal, tem bacalhau. Ah, mas eu não quero, vou comer peru. Então você dá peru. Aí não vai forçar. No Natal eu não vou forçar a comer bacalhau. Aí não força. Ele não come nunca e você prefere dar Ritalina. Então, descobriram que uma grande fonte de déficit de atenção são deficiências nutricionais. Nossas crianças comem mal. Por que elas comem mal? Porque a gente não tem tempo. E tem mais um problema, né? Não sei se vocês aqui, mas é um problema dos grandes centros, né? Banana e maçã. Ué, mas não é bom? É. Mas antigamente, você comprava na feira, lembra? Sim, na feira e comprava. Porque seu filho adora maçã e banana, você comprava maçã e banana. Mas às vezes não estava na época. Tem maçã? Não. Mas tem carambola, tem jabuticaba, tem abacaxi, tem uns troços de manga. Como não tem maçã nem banana, come manga. Só que agora não tem mais esse problema, por causa da globalização. Você vai no supermercado e só compra a fruta que você quiser. Você não é obrigado a comer uma fruta que você não queira. Então, você só come um tipo. E não tem todas as vitaminas. Então, essa coisa sazonal que a natureza tem, é uma forma de você ser exposto a vários nutrientes diferentes e essenciais ao seu desenvolvimento. Então, se você só come banana, entendeu?
Você só come lasanha congelada, nugget, sardinha, e você acha que deu todas as cadeias alimentares? Não deu. E vou mais adiante. Vamos ver o pessoal mais velho. Você ia fazer coalhada. Aí sua mãe vai lá e traz um Danone para mim. Aí você trazia o Danone, botava no leite. Lembra? Você botava no leite? Cobria, botava lá no forno, botava num lugar escondido assim, né? E para fazer coalhada. Lembra? Tenta fazer agora. Não faz. Vou explicar por quê, né? Iogurte é um alimento que tende a estragar, não é não? Agora, se você pegar um Danone com 6 meses fora da validade, pode comer na boca, não tem problema. Como assim? Está fora da validade, mas não estraga. Abre lá para você ver. Por que não estraga? Porque não é iogurte. É iogurte. Está escrito iogurte. Não, está escrito bebida láctea. Mas parece iogurte? Parece. Tem gosto de iogurte? Tem. Parece iogurte, tem gosto de iogurte, cheira como iogurte, mas não é iogurte. É uma bebida láctea, onde você bota um espessante para ficar com cara de iogurte. Você bota um acidulante para ficar com gosto de iogurte. E você bota um perfume para ficar com um cheiro de iogurte. Mas não é iogurte. Justamente por quê? Porque iogurte estraga. E você vai transportar. Então você quer uma coisa que não estrague. Então, por que não é iogurte? Porque não tem nenhum lactobacilo, nenhuma bactéria, nada lá dentro. E iogurte é o quê? É uma cultura de fungos, leveduras e bactérias. Então, esses fungos, leveduras e bactérias fornecem vitaminas, fornecem flora intestinal, fornecem uma série de coisas essenciais ao bem-estar da saúde. E como você não consome, não tem. E como não tem, você tem síndromes desabsortivas. E daí, preste atenção. Traduz. Come mal, pensa mal. Mente sã em corpo são. Ajudou? Bom, gente, 3 perguntas. Eu sei que tem muitas outras perguntas. Na próxima a gente vai chegar na hora certinho, né? Porque eu vou estar aqui em abril, não é? E eu vou começar no horário. Que aí, coitados atrasados. Eu penso, coitado daqueles que chegaram cedo. Vocês não acham que a pessoa que chega cedo merece a recompensa? Então, da próxima vez, como é a primeira vez que vocês não conheciam, vai ser chata assim. Não, da próxima vez. E a gente aproveita todo o tempo. Então, a gente ultrapassou bastante da hora, tá? Mas a gente cumpriu o que tinha programado originalmente. É claro, teria 1 hora de pergunta e não teve. Ok? Bom, os mansos herdarão a terra. E a bondade está na natureza humana. O contrário é que não é normal. Então, se nós permitirmos que a nossa natureza divina se manifeste, nossa vida será muito melhor. Porque os mansos verdadeiramente herdarão a terra. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz.